Olá, uma reflexão rápida aqui. Hoje é o último dia do ano de 2021 e eu queria fazer um vídeo, falar um pouco a respeito de um assunto totalmente fora do que a gente vem vendo no canal. E eu gostaria de ler aqui algumas coisas referente à mulher samaritana em João capítulo 4. Eu coloquei aqui do verso 1 ao 26, que conta a história dessa mulher. E como eu estou olhando isso na Bíblia, no computador, eu vou abrir a Bíblia também, para ficar mais orgânico esse vídeo, e compartilhar aqui algumas coisas que eu gosto de falar a respeito desse ponto na mulher samaritana, a história da mulher samaritana, a mulher que chega no poço, encontra-se com Jesus, e uma história bem interessante. Então, eu quero começar falando disso, né? O seguinte, que a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Afinal de contas, falar da mulher do poço é falar de uma pessoa pecadora, de uma mulher pecadora, e claro, não só as mulheres, né? Todos nós. E o primeiro ponto que eu coloquei foi: a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, no verso 2 e 3, nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Mais uma vez, conhecedores do amor divino, a Bíblia afirma em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem. Também, em 1 João, no capítulo 2, 1 e 2, nos diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E aí eu anoto assim: então chegamos à conclusão de que, para o opulento pecador, Jesus nasceu, morreu e ressuscitou para remir, reconciliar, salvar, restaurar, nascer de novo e com ele habitar nos céus. Pois, em Tito, livro de Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, livro de Tito não, né? O livro que Paulo escreve a Tito, a carta, né? Nos diz assim, capítulo 2, do 11 ao 14: porque a graça de Deus se há manifestada entre os homens, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então nós, traçando esse caminho, nós vamos ver que Jesus pode e tem o poder, tem a capacidade para nos salvar. A mulher samaritana, ela talvez estivesse para ela em um caminho sem volta. Mas quando Jesus se coloca diante dela, todas as esperanças, elas são ativadas na sua vida. Tudo aquilo que ela pensava, né, talvez pensasse nisso, é um pensamento meu aqui, ela pudesse entender que para ela não haveria mais a possibilidade de viver uma vida digna diante da sociedade. Porque para ela, estar no poço ao meio-dia não era nada bom. Eu acredito que não é bom para ninguém, né? E são sacrifícios, né, que as pessoas fazem sem conhecer o poder de Deus, sem conhecer o Evangelho. São sacrifícios que as pessoas se submetem sem compreender que o verdadeiro sacrifício que é aceito por Deus, Jesus já pagou na cruz em nosso lugar, já conquistou a salvação. E agora, por intermédio da fé, crendo nele, crendo nessa promessa grandiosa que a Bíblia nos apresenta, nós adquirimos, nós fazemos parte desse plano salvífico do Senhor Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Amém? Bom, aqui eu também coloco no meu esboço, que eu estou compartilhando um esboço com vocês,
a respeito do poço, né? A profundidade, enfim. E também tem a questão do lugar onde esse poço foi feito. Tudo mostrava, né, um cenário de apontamentos históricos muito forte, né? Era o poço de Jacó, né? Estavam em um campo que Jacó havia comprado dos habitantes e dado de presente ao mais amado de seus filhos. Então nós temos a referência de Gênesis 33, 18 ao 20, que vai falar a respeito disso. Então, vai também falar a respeito de Josué, né? Olha só, Josué 24:32 diz que também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, que é a região onde está o poço, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, né? Pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Então todas essas recordações, né, deviam ocupar a alma de Jesus enquanto, sentado sobre a borda do poço, aguardava a volta dos seus discípulos. Aqui está assim, mas eu até acredito que Jesus aguardava a chegada da mulher. Os discípulos voltariam, mas eu acredito que algo superior a isso, ele querer ficar só em um lugar determinado, mostra, eu acredito, né, para mim, que ele estava aguardando essa mulher, porque no final da história nós vamos ver que o milagre que acontece na vida dela repercute, né, em toda a cidade, não só na vida dela. Tudo aquilo que Deus faz na vida das pessoas nunca vai ser simplesmente para ela e única e exclusivamente para ela. Sim, a pessoa vive a bênção, mas daquela bênção muitas outras são alcançadas de alguma maneira. Veja, toda a cidade tinha a sua vida normalmente, a da mulher não. A da mulher era uma vida diferente das demais pessoas porque ela se sentia envergonhada do que ela era. E quando Jesus encontra com ela, que ela compreende isso, a compreensão traz a libertação, né? Desse medo, de tudo aquilo que se opunha contra ela no sentido moral da sua vida. Mas ela acaba se tornando uma missionária naquela cidade. E as pessoas que agora, depois, ouvem Jesus, falam para ela, né, no final da história: olha, não é porque você fala, mas porque temos ouvido dele mesmo e cremos que ele é o Cristo, né? E Jesus transforma, né, a vida dela. E o que Jesus transforma é financeiro? Não. É, de repente, uma paralisia? Não. Mas na questão moral, Jesus transforma a vida dela e isso repercute na vida de todos. E todos aqueles agora são também alcançados por Jesus. Então as bênçãos na vida de uma pessoa, ela não está limitada somente àquela pessoa. No mínimo, a sua família vai ser abençoada através da sua bênção. E isso é muito importante nós termos sempre em mente. Porque se a gente de graça recebe, de graça também que nós possamos doar, não é verdade? Bom, então, falando aqui da mulher, e quero já encerrar o vídeo, o que nós poderíamos falar? Falar muitas coisas, né? A mulher, uma das coisas que eu gosto de destacar nesse texto é o diálogo com a mulher, né? Ele fala algumas coisas e a mulher sempre fala outras, né? Jesus está em uma direção e a mulher está indo em outra direção. Mas chega em determinado momento em que ela não vê mais saída e realmente crê que ele é o Cristo. Até no momento onde Jesus fala que a mulher diz algo verdadeiro, que é a respeito dos seus maridos, né? Não tem marido, no verso de número 17, que nos diz assim: a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Aí disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí diz a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então, para ela, eu acredito que o pecado deixou ela tão cega que ela não compreendia que ele era o Cristo, né? Até esse momento, falando da sua vergonha, da própria vergonha, ela vislumbra em Jesus outra coisa, uma curiosidade, e não como um Cristo de Deus, o Cristo de Deus, né? Porque ela fala assim, vejo que és profeta. E ela pergunta a respeito da adoração dos pais, a respeito da adoração naquele monte, naquele lugar, fala dos judeus, ou seja, era uma pessoa religiosa, né? Conhecia toda a história da religião, a história do seu povo, mas não conhecia Deus, o verdadeiro Deus. Mas a partir desse momento, a oportunidade dela foi única e ela soube aproveitar a oportunidade. Então que nós possamos saber aproveitar a oportunidade, que nós possamos ter a sensibilidade espiritual e possamos aproveitar as oportunidades. Ano de 2022 está iniciando, daqui a pouquinho inicia o ano de 2022, que Deus possa abençoar a sua vida,
e, e, e com isso você possa estar mais aguçado às oportunidades, né? Que a sua sensibilidade espiritual esteja mais aguçada esse ano, que você possa ver tanto as oportunidades que Deus te dá, quanto de todas as outras coisas, que você possa se desenvolver em tantas outras áreas, tá bom? Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Espero que essa reflexão possa, de alguma forma, falar ao seu coração. Eu gosto muito de falar a respeito do Evangelho de João, capítulo 4 aqui, da mulher samaritana. Ela nos ensina, entre essa que eu passei, que nós falamos, mas muitas coisas também, tá certo? Então, que Deus abençoe. Deixa o like aí no vídeo, tá? Vou colocar aqui embaixo na descrição também alguns livros que eu estou como afiliado lá no site da Amazon. E se você quiser também adquirir, tá bom? Estará lá, assim como Bíblias e alguns livros aí que nós estamos falando até na escola dominical, são indicações da revista. Mas que Deus em Cristo Jesus te abençoe, um feliz 2022, que Deus te abençoe mesmo, e que nós possamos estar aqui por mais esse ano que está se iniciando, até a volta do Senhor, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.